This is Smart Academy. Olá, eu sou a Cris Seva, fundadora da Smart Chrono, um sistema de gestão para oficinas com meios de pagamentos integrados. Seja muito bem-vindo à nossa primeira videoaula sobre atendimento ao cliente em oficinas. Você sabia que o atendimento é a porta de entrada para conquistar e fidelizar clientes? Hoje você vai aprender resumidamente conceitos, técnicas e atitudes simples que fazem a diferença no dia a dia. O que é o atendimento ao cliente? Atendimento ao cliente é um conjunto de ações e atividades que uma empresa desenvolve para garantir a satisfação de seu público. Michael Eisner, CEO da Disney Company e da Paramount Pictures, fala: cada contato é uma chance de conquistar um cliente ou perder um cliente. O consumidor não escolhe uma oficina apenas pelo seu valor agregado de seus produtos e serviços, mas também pelo seu atendimento. O atendimento ao cliente se tornou uma área fundamental do pacote de experiências do cliente. O conceito de economia da experiência, introduzido por Joseph Pine e James Gilmore em um artigo de 1998 da Harvard Business Review intitulado Welcome to the Experience Economy, fala que nos tempos atuais testemunhamos a morte da economia industrial, que se concentrou unicamente na produção de bens, e passamos também pelo auge da economia de serviços, a torná-los mais atraentes aos clientes. Agora, segundo os autores, estamos entrando em uma nova era, a era da concorrência, que eles chamam economia da experiência. Apesar de o trabalho do encenador de experiência se encerrar após o espetáculo, o valor da experiência permanece na memória de qualquer pessoa envolvida no evento. E por isso, é importante compreender a importância de uma boa experiência no atendimento ao cliente. A sua atitude fará não somente a diferença para aquele momento ao qual o cliente está vivenciando na empresa, mas também nos resultados da empresa com a fidelização deste cliente. E a partir do momento que você se interessa em resolver os problemas do cliente, você estará aumentando a percepção do seu chefe perante o seu desempenho. Essas mudanças de abordagem poderão trazer para você uma valorização profissional e, como por exemplo, seu gestor pensar: nossa, eu não posso perder este funcionário. Deve-se entender que um bom atendimento é muito mais do que simpatia, é entender como atender às necessidades do seu cliente. Uma pesquisa da IBOL, uma empresa de pesquisa e monitoramento de mercado a consumo com mais de 1.700 brasileiros, revelou que 42,5% dos consumidores permanecem fiéis às marcas que oferecem um excelente atendimento. Além disso, 92,9% dos entrevistados consideram que ser bem atendido é um diferencial significativo. E de acordo com o estudo da Bain Company, aumentar a taxa de retenção de clientes em 5% pode elevar os lucros a partir de 25%. E isto demonstra que clientes satisfeitos tendem a retornar e a contribuir positivamente para a receita da empresa. Vamos a um grande exemplo? As histórias de como os funcionários do Walt Disney World personalizam o atendimento são lendárias, como por exemplo, o casal com uma criança doente que volta ao quarto e encontra um cartão de melhoras assinado pelo próprio Mickey. Outra história muito conhecida é de uma família que esqueceu no hotel a pelúcia do filho pequeno, utilizada como a famosa naninha de dormir. E eles ligaram para o hotel e reportaram a importância da pelúcia. Logo que localizaram, os funcionários devolveram a pelúcia para a família e, junto com a pelúcia da criança, encontrou uma carta contando uma história que a pelúcia queria aproveitar mais um pouquinho os parques e, por isso, demorou para voltar para casa. Junto com este cartão, haviam algumas fotos da pelúcia com personagens do parque. E aí, você ouve uma história dessas e pensa: mas aqui é diferente. Eu não consigo, eu não sou a Disney. Como é que eu vou personalizar um atendimento dentro de uma oficina? Não tem como. E eu vou te dizer que sim, é simples. Basta observar bem o dia a dia dos seus clientes dentro da oficina e em breve você achará soluções. Um exemplo, para aqueles raros clientes que precisam levar os seus filhos juntos, você não poderia entregar umas folhas em branco e uns giz de cera ou canetinhas para a criança desenhar? Deixar kits prontos? E para aqueles clientes que chegam cansados com muito calor do verão brasileiro, você não poderia perguntar se ele aceita uma água e um gelo e levar até ele, ao invés de deixar ele procurar onde teria um bebedouro? E na hora de passar um orçamento para o cliente com os valores dos serviços e de peças que você vendeu, você não poderia entregar um bombom, um café, ofertar algo que ele se sinta confortável? E na hora de finalizar um serviço, você não poderia chamar o cliente pelo nome e agradecer olhando em seus olhos por confiar nos serviços de vocês?
Desde o momento que o cliente chega até o momento que ele vai embora, você tem inúmeras chances de observá-lo e auxiliá-lo e fazer encenações de experiência. Seja obcecado pelo cliente, observe. Você encontra as respostas dentro da sua empresa melhor de qualquer coach ou consultor. Apenas tenha vontade em fazer um bom atendimento. Vamos falar sobre a primeira impressão? A primeira impressão é crucial. Receba o cliente com simpatia, mantenha um tom cordial e demonstre interesse. Aqui estão 3 dicas para você praticar isso. Primeiro, cumprimente com um sorriso e chame o cliente pelo seu nome, se for possível. Segundo, mantenha o ambiente limpo e organizado. Isso vai transmitir confiança para o seu cliente. E terceiro, ouça com atenção o que ele tem a dizer antes de dar qualquer solução. Alguns pontos importantes sobre a experiência do cliente. Primeiro, dar as respostas para as dúvidas. Nunca deixe o cliente com dúvidas. 2, cria conexões com seus clientes. E 3, sempre atualize o status do serviço para o cliente. Como se portar na recepção da empresa? A comunicação é a base de um bom relacionamento. Então, explique o serviço, use uma linguagem simples, sem termos técnicos e complicados, seja transparente, informe os valores antes de iniciar qualquer serviço. Demonstre empatia e entenda a preocupação do cliente e mostre que você está lá para ajudar esta preocupação específica. Todas as empresas, independente do tipo de serviço, são uma coletânea de processos. O processo resulta em produtos, serviços e atendimento ao cliente. Em todos esses processos existem os famosos gargalos ou pontos de combustão. Nos processos, são pontos nos quais podem haver falhas. Expressões de pontos de combustão comuns podem ser: está demorando demais. O que essa expressão indica? Ela nos indica que temos um problema no fluxo de experiência do cliente. Ninguém sabe me responder. Quando você ouve isso, significa que os processos de comunicação não estão alinhados. Outra frase de ponto de combustão é: a minha situação é diferente. Quando você ouve isso, significa que o processo em si não é capaz de se adaptar a determinados perfis de clientes. E você deve identificar essas reclamações e pontos de combustão, podendo assim gerar soluções para esse tipo específico de necessidade. E para resolver esses pontos de combustão, a gente tem a resolução de problemas. Bill Gates uma vez disse: seus clientes mais insatisfeitos são sua maior fonte de aprendizado. Sabemos que nem tudo sai como esperado, e isso é normal. Acontece com todas as empresas, mas o importante é saber lidar com essas situações difíceis. Mantenha calma e ouça o cliente sem interrompê-lo. Ao ouvir uma crítica, procure os aspectos positivos que ele pode trazer. Reconheça o problema e oferte a solução. E para todos esses clientes insatisfeitos que realizaram críticas ao seu processo ou à sua empresa, você tenta resolver o quanto antes e, caso não possa no momento, você se compromete com o cliente a resolver o problema. E assim fará e dê feedback depois que o cliente sair da sua empresa sobre o status da resolução deste problema. Então, atender bem é mais do que um diferencial, é estratégia para construir relacionamentos duradouros e fortalecer a reputação de sua oficina. Espero que as dicas tenham sido úteis e agora é a sua hora de colocar em prática.